Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que gera muita curiosidade. Afinal, o que é que acontece numa avaliação neuropsicológica? Vamos desvendar juntos esse processo, que é super fascinante, para entender de uma vez por todas como funciona e por que ele é tão importante. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que de fato acontece ali porta adentro? Será que é só uma conversa longa? Ou é uma bateria de testes super complexos? A gente vai descobrir agora. Bom, e para organizar a nossa conversa, aqui está o nosso mapa. Primeiro, a gente vai entender o que é essa avaliação. Depois, vamos ver os pilares que garantem a qualidade dela. Em seguida, as etapas do processo tim por tim. E claro, o que acontece no final e por que tudo isso é tão relevante. Vamos nessa? Então vamos começar pelo começo, certo? O que é, afinal de contas, uma avaliação neuropsicológica? Porque antes de a gente entrar nos detalhes de como ela é feita, é fundamental ter uma base bem sólida sobre o que ela é. Pensa assim, é como se fosse um trabalho de detetive, sabe? Uma investigação bem a fundo. A avaliação não olha só para uma coisinha isolada, não. Ela junta peças do quebra-cabeça. Fatores psicológicos, biológicos, sociais, tudo isso para montar um mapa bem completo de como a mente de alguém está funcionando. E aqui está um ponto-chave, viu? Isso não é uma conversa de bar, não é uma entrevista qualquer cheia de achismos. Pelo contrário, é um mergulho profundo, super estruturado, onde cada passo, cada ferramenta, cada técnica usada tem base em ciência, em evidências rigorosas. Ok, mas aí surge uma dúvida, né? Como é que a gente sabe se uma avaliação é confiável, se ela é boa de verdade? Bom, a credibilidade de todo esse processo depende de 3 pilares científicos. São eles que garantem a precisão e a confiança no resultado. Exato. Pensa nesses 3 conceitos como a espinha dorsal. Sem eles, a avaliação simplesmente não se sustenta. É o que dá a base para tudo. O primeiro pilar, então, é a confiabilidade. O que isso quer dizer? Basicamente, consistência. Imagina que 2 ou 3 profissionais diferentes, todos bem qualificados, peguem os mesmos dados para analisar. O esperado é que eles cheguem a conclusões muito parecidas. Isso é confiabilidade. E essa analogia aqui é perfeita para entender a importância disso. Pensa só no caos que seria se 4 médicos dessem 4 diagnósticos completamente diferentes para o mesmo problema. Em quem confiar? Pois é. A consistência é a base de tudo para a gente poder confiar no resultado. Beleza, vamos para o segundo pilar, a validade. Aqui a pergunta é bem direta. Esse teste que está sendo usado, ele mede de verdade aquilo que ele promete medir? Por exemplo, não adianta nada usar um teste que diz avaliar planejamento, se na prática ele só está medindo a velocidade do raciocínio. A validade garante que o tiro está indo no alvo certo. E por último, mas não menos importante, a padronização. Sabe, um número solto, um resultado de teste, não quer dizer nada sozinho. Ele precisa de um contexto. A padronização é o que permite comparar o desempenho daquela pessoa com um grupo de referência, ou seja, outras pessoas com idade e escolaridade parecidas. É isso que dá um significado real aos resultados. Certo. Agora que a gente já entendeu a base, os pilares da qualidade, vamos para a parte prática. Mão na massa. Como é que essa jornada funciona no dia a dia? O processo todo é dividido em 4 passos bem definidos. E aqui está o nosso mapa do tesouro, digamos assim. Tudo começa com a entrevista clínica, depois a aplicação dos testes, aí vem a análise cuidadosa dos resultados e, para fechar, a devolutiva. Vamos olhar de perto cada uma dessas etapas. A primeira parada é a entrevista clínica. E olha, essa parte é a fundação de todo o prédio. É aqui que o profissional vai juntar todo o histórico de saúde, vai entender direitinho quais são as queixas e muitas vezes vai até conversar com a família para ter aquela visão 360 graus da situação. Depois da entrevista, a gente parte para a aplicação dos testes. E aqui, a gente volta naqueles pilares que conversamos. São usados instrumentos que têm validade e confiabilidade comprovadas pela ciência, tudo isso para avaliar funções bem específicas como memória, atenção, linguagem, raciocínio. Agora, a terceira etapa é onde a mágica acontece, por assim dizer. É a análise dos resultados. Não é só pegar os números dos testes. O neuropsicólogo vai usar toda a sua experiência para interpretar esses dados, conectar os pontos, juntar com a história da entrevista. É um trabalho de síntese, para chegar no entendimento profundo do que está acontecendo. E para fechar com chave de ouro, a devolutiva. Essa etapa é fundamental. O processo não acaba com um relatório frio entregue na mão da pessoa. Não.
Ele termina com uma conversa, um encontro para explicar tudo o que foi encontrado, tirar todas as dúvidas e, o mais importante, planejar os próximos passos. Tá legal, passamos por todas as etapas. E no final, o que a pessoa leva para casa? Pode ter certeza que é muito mais do que só um pedaço de papel, um laudo técnico. Olha só como tudo se conecta. A ação do profissional, aquela análise detalhada, se traduz em um diagnóstico preciso para quem está sendo avaliado. A interpretação de todos os dados vira um entendimento claro sobre o próprio funcionamento. E a conversa da devolutiva vira um plano de ação, algo concreto para seguir em frente. Bom, a gente está chegando no final da nossa jornada. Vamos amarrar todas as pontas. A pergunta que fica é, por que se dá todo esse trabalho? Por que passar por um processo tão detalhado assim? Qual é o valor real disso tudo? O valor é imenso. Primeiro, ela dá um diagnóstico preciso. Segundo, ajuda a pessoa a entender melhor como sua mente e suas emoções funcionam. Terceiro, serve como um guia poderoso para o tratamento e o acompanhamento. E o resultado de tudo isso? É a chance de melhorar e muito a qualidade de vida. Então, se tem uma coisa para a gente guardar essa nossa conversa, é que a avaliação neuropsicológica não é um processo simples, não é só aplicar testes. É um trabalho super complexo que exige uma habilidade clínica enorme, é a soma de ciência, técnica e, claro, um olhar humano apurado que faz o resultado ser realmente transformador. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para pensar. Agora que a gente desvendou um pouco desse processo, qual aspecto do funcionamento da nossa mente parece ser o mais fascinante? É incrível, né? Muito obrigado pela companhia nesta exploração.